Pelo início de ano, né, que se começando hoje, fundou-se o ano à meia-noite. Deus tem dado bastante vitória a todo mundo. Eu quero confessar aos irmãos que, às vezes, o Elcio, às vezes eu fico um pouco intimidado na frente de vocês. Não com vergonha e nem trêmulo não. Mas às vezes eu fico intimidado porque a gente sabe que é uma família e a gente se conhece uns aos outros. E a gente vem falar de Deus uns aos outros. Cada um conhece o outro, cada um conhece, sabe onde é o ponto fraco de um, de outro. É claro que Deus conhece melhor. A gente está falando humanamente, o que a gente sabe de um de outro. Eu confesso aos irmãos que eu tenho orado bastante a Deus. Eu não gosto de me gloriar falando essas coisas, nunca gostei, mas às vezes a gente precisa falar. Orado muito para mudar um pouco o tom daquilo que eu gosto de pregar. Aquilo que fica, quando eu falo na veia evangelística, é aquilo que está no coração. Mudar um pouco o tom de pregar, que eu sei que nem todos gostam. Então eu já orei a Deus, já pedi uma direção para que Ele tirasse, mudasse algumas coisas, mas uma coisa eu entendo: o lado de fora é o lado de pregação, o lado de dentro é o lado de lapidação de caráter, de crente, de homem e de mulher. E essa parte que eu acho um pouco difícil para expor um pouco a palavra, mas às vezes a gente sente necessidade, nós mesmos, de mudança, porque nós somos crente, mas sempre estamos sujeitos a mudança. Sempre Deus está falando de uma maneira diferente. Às vezes Deus está nos corrigindo, né? Às vezes a gente se coloca no estreito, e às vezes é Deus quem coloca no estreito. Às vezes a gente faz alguma coisa na vida que a gente vai buscar a Deus, que o nosso recurso da oração é Deus, e às vezes há permissões de Deus, né, para algumas coisas na nossa vida. Tudo isso Deus faz porque Ele conhece a nossa mente, que a nossa mente ela é limitada, né? Ela se limita em muita coisa, às vezes se limita só nas coisas aqui da terra. E nós precisamos buscar a Deus, que Deus é de cima, nós somos de baixo, nós somos terreno, né? Mas nós precisamos buscar as coisas de Deus, né? E as demais coisas que nós precisamos serão acrescentadas. Eu prometo, irmão, vou orar bastante, trazer aquela mensagem que vocês vão soltar aí no banco. Eu sei que muito crente gosta, mas eu não consigo. Mas eu vou me esforçar para isso. Que para mim, para o meu entendimento, não existe, para Deus não existe dia, mês e ano. Não existe mudança de dia para noite, não existe treva, mas para Deus é uma coisa só. Amém. Nós somos limitados no dia, na noite, no final de semana, no cansaço, na busca de tanta coisa. Amém. Então eu falo que, às vezes que a gente comenta, passa a impressão de crítica. Mas eu não sou, eu digo em nome de Jesus, eu não sou crítico de nada sobre a vida de ninguém. Amém. Eu falo aquilo que eu suponho que Deus põe no meu coração. Eu não gosto de falar direto que Deus põe no meu coração, eu não gosto de falar isso sem certeza. Então, aquilo que eu falo, então é uma coisa que vem na mente, vem no coração, e a gente se esforça em passar para a igreja as coisas. Então, eu sei que existe dificuldade para muitos para entender, para a gente, entender o outro, se realmente Deus está naquele negócio, né? Eu sei que é dificultoso. E eu trouxe aqui uma palavra, eu já falei sobre ela, mas eu vou ler ela de novo. É 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Esse assunto, eu sei que é um assunto que muita gente às vezes não gosta, não quer ouvir, mas ele vem no meu coração e eu vou me esforçar para trazer mais uma vez. Tem sobre, que a gente já ouviu hoje, sobre lutas, sobre tantas coisas. 2 Tessalonicenses,
A segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 1 a seguir. Prometo que não vou ser muito extenso, não. Vou procurar ir um pouco devagar, para a gente poder compreender um pouquinho o que Deus tem para conosco. Amém? Todos encontraram? Eu vou ficar sempre na expectativa daquilo que eu ouço. Tudo daquilo que eu ouço, eu... 2. Eu falo que é difícil alguém ler esses textos, mas está no meu coração e eu gosto. Amém? Vamos lá então, irmão. Fala da vinda de Cristo. Diz o título do texto, fala: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. E assim diz a palavra: ó irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o inimigo, a quem o Senhor descerá pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Não, só até aqui. Só até aqui, não vou esticar muito não, o texto é cumprido. E hoje, irmãos, a igreja de Deus, a igreja do Senhor, que ela é composta de seres humanos, como nós que aqui estamos, é a igreja de Deus. Deus conhece seu coração, Deus conhece o seu interesse pela obra, pelas coisas dele. Deus conhece o como você busca a palavra, como você lê a palavra e de como nós queremos pregar a mesa, a maneira com que nós queremos expor. Deus também sabe disso. Então nem toda a palavra que a gente quer expor, ela é direcionada no todo por Deus. Não adianta eu subir aqui no púlpito porque sou crente e falar isso, não vai trazer tanto resultado. Então, Deus conhece o coração, o jeito de cada um e o interesse de cada um, segundo a obra e segundo a necessidade da obra, né? Segundo a necessidade do coração. A necessidade da obra, que é a prioridade de Deus na nossa vida. Então, eu conheço vocês, conforme vocês vão pregar, a gente mais ou menos tem um entendimento de onde vai. E também vocês me conhecem. Não é verdade? É assim que funciona. Como Jesus conhecia os seus discípulos, a gente também procura entender alguma coisa e trazer para a igreja. É dificultoso? É. Nós estamos num tempo difícil, num tempo em que nós sabemos que está no finzinho de tudo para Jesus vir e buscar a sua igreja. Então, como a gente hoje conversou aqui fora, a gente sabe que tudo isso é o princípio de tudo. O fim está chegando. Jesus logo está prestes a vir, soar a trombeta até os ares e buscar o seu povo, né? Então, procurar centrar a nossa mente nisso não é fácil, porque a mente se ocupa muito no dia a dia, com trabalho, com canseira, cada um tem que buscar o seu ganho, o seu pão, as suas contas. É normal, é assim mesmo que funciona aqui na Terra, só que nós precisamos de um espaço para o Senhor.
Então, irmãos, me perdoe a franqueza, nós não podemos ser desculposos para isso, né? Eu posso dar as minhas desculpas para você e você me aceitar. Eu não sei se o Todo-Poderoso me aceita sobre essas coisas. Então, é esse entendimento que nós precisamos entender da parte de Deus. Nesta passagem aqui, o apóstolo Paulo, ele adverte a sua igreja. Mas eu vou tirar o apóstolo Paulo de cena e nós vamos colocar Jesus na vida do apóstolo Paulo, instruindo Paulo a instruir a igreja, ao povo daquele tempo. Então ele fala assim, ó, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia já estivesse perto. Então ele fala de uma certa forma para a gente não se mover facilmente do nosso entendimento. Mas ele fala, quando nós aceitamos a Jesus, lá atrás, a Bíblia menciona isso de primeiro amor. Tudo era pecado. Não é verdade? Eu vou confessar que era, tudo era pecado para a gente. O tempo passa, a gente se acostuma, alguma coisa deixa de ser pecado, porque se acostuma com aquilo. Isso não é crítica, isso é verdade. A gente se acostuma, então aquilo deixa de ser pecado, então deixa de ser. Vou falar uma coisa para os irmãos. Agora, coisa séria e sincera, de coração. Muitos aqui já leram textos da Bíblia, falam, eu não vou pregar aqui porque isso vai me pegar. Isso eu falo diante de Deus. Não vou pregar esse texto, isso vai pegar alguém. Isso vai direto, isso vai falar direto comigo. Então muita gente pula partes e não prega aquilo, porque aquilo condiz com o erro que a pessoa está cometendo. Falei, então, não vou naquilo. Estou falando alguma bobagem? Não estou não. A gente sabe que é assim. Então o apóstolo Paulo estava advertindo essa igreja a respeito disso. Quando ele fala, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também rogamos pela vinda dele. Amém. Porque nós queremos encontrar com Jesus nos ares quanto antes melhor. Principalmente quando vem uma luta. Quando você não está aguentando, Senhor, vem logo, me leva, me busca. Quantos de nós, por causa da luta, às vezes de não suportar alguma coisa, roga ao Senhor, Senhor, me busca logo, me tira logo. O apóstolo Paulo está fazendo essa pergunta, fala, rogamos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Mas ele fala que não movais facilmente do vosso entendimento. E quantas pessoas já deixou o seu entendimento de lado e passou para outro entendimento? Porque se passa tanto tempo de convertido e a cabeça vai mudando e vai se acostumando com certas coisas, e nós mudamos a direção da nossa alma e do nosso espírito diante do Senhor, que é um só, que não muda e não tem sombra de variação. E Ele sempre está disposto a nos ensinar. Mas nós precisamos estar dispostos a aprender com Ele, a aprender com a palavra. Então Ele faz essa advertência: que não movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, ou quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Então é essa advertência que Ele faz, para a gente não se mover com muita facilidade, quer por espírito, quer por epístola, ou quer por palavra. Vocês estão entendendo? Estão mesmo? Quer por espírito, qual? O santo. Quer por epístola, qual? As cartas. E quer por palavra, qual? A de Deus. Para não se mover facilmente desse entendimento que ele está passando para a igreja. Que é para não se mover facilmente como se o dia de Cristo já estivesse perto. Aí ele fala, e não será assim sem que antes venha a apostasia. Eu poderia perguntar, não querendo ser melhor que ele, e o que é apostasia? O que se entende por apostasia hoje, nesse nosso tempo? O que é apostasia? O que é ser um apóstata? Aceitar o que o mundo Quem oferece. ousaria entrar num assunto como esse? O que é apostasia? Apostasia é negar os ensinos de Cristo, é não querer ouvir aquilo que Cristo quer ensinar
é querer ir rumo àquilo que eu acho, aquilo que eu sei, aquilo que está no meu entendimento e não no entendimento da palavra. E muitos já se desviaram dentro da igreja dessa crença. Então ele fala, não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Quando ele fala de homem, ele está se dizendo do ser humano, que muitas vezes, irmão, traz ensinos fora do contexto da palavra, e muitos erram por essa situação. Mas Cristo não nos deixa enganados, Ele sempre quis nos ensinar. Veja bem, irmãos, quando o homem estava aqui na terra, a humanidade estava caminhando no sentido contrário, estava caminhando para o abismo, Deus, vamos colocar na nossa linguagem, fez uma reunião no céu e enviou a Jesus, porque foi necessário, porque não tinha um justo sequer. Quando Jesus, depois que ele veio, nasceu, cresceu, que ele começou o seu ministério, ele pôde ver o que era. Ele veio como um ser humano, como nós, sofreu na carne aquilo que nós sofremos, ele teve entendimento do que era um corpo de carne, o que é o sentimento de fome, sede, frio que nós temos. Ele veio, entendeu tudo isso, mas eu não digo que haveria dificuldade para Jesus, não, mas como ele se apresentaria como Filho de Deus, sendo um como nós, como ele se apresentaria? Então, nós sabemos que naquele tempo imperava o quê? A bruxaria, a magia negra, a idolatria, todo tipo de vandalismo, da mesma maneira que tem hoje, já tinha no passado, não com tanta frequência como tem hoje, mas tinha já no passado, e Jesus tinha que combater tudo isso. Existia a classe daqueles que queriam seguir uma fé, uma crença, como nós vemos aqui, e outros que seguiam a deuses estranhos, seguiam a feitiçaria, idolatria, espiritismo, seguiam. Jesus veio para quebrar esse jugo, amém, para tirar isso da mente do ser humano. Mas para isso ele tinha que trazer um ensino eficaz, um ensino que convencesse o coração do homem e da mulher da época, para que ele entendesse que aquele caminho está errado. E hoje, irmãos, há essa mesma dificuldade. Então Jesus veio, ele tinha que quebrar esse tabu. Então ele veio, ele se encontrou justamente com João ali no Rio Jordão. Então veja, irmão, Jesus, que não tinha pecado, ele veio dar exemplo como homem, como Filho de Deus. Ele passou pelo processo do batismo. Por quê? Porque ele tinha que dar exemplo para os discípulos de João que estavam ali. Porque eles se encontraram um do lado, o outro do outro. Jesus. Tanto é que João não conhecia Jesus, mas ele falava de Jesus. Ele ensinava quem era Jesus. E João tinha os apóstolos dele, seus seguidores também. Mas aquilo que ele falava, chegou um ponto, ele falava: aquele que vem após mim, é antes de mim, é maior do que eu. E ele apontava para Jesus e falava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, João, saiu de cena. Aquilo que ele pregava é aquilo que estava acontecendo. Então ele sai de cena e Jesus começa o seu ministério. É o momento em que João vai preso. E ele vai preso por causa da palavra, por causa da perseguição, porque aquele a quem ele anunciava chegou. Se encontraram no Jordão. Irmãos, eu digo, o espetáculo. Glória a Deus. Da situação. As pessoas que estavam ali, quando Jesus foi ser batizado, quando Deus brada do alto céu, na forma corpórea de uma pomba, ele fala: esse é meu filho amado, a quem tem comprazido, a quem tem uma alegria. Ele falou e todos entenderam. Então, ali, não é que Jesus, ele foi batizado, ele foi revestido do alto céu, porque ele era um homem de corpo, como nós, tinha todo o sentimento que nós temos, mas ele tinha uma missão sobre os seus ombros que tinha que ser cumprido. Então, a respeito da palavra que nós lemos, para que nenhum ficasse perdido, nenhum se enganasse com nada da coisa desse mundo, porque a Bíblia fala que nossa mente é enganosa, o nosso coração é enganoso, mas às vezes nós somos teimosos em certas coisas, né? Somos teimosos e queremos ir pelo que nós achamos, que pensamos, mas não. A gente tem hora que a gente tem que parar,
refletir e entender que não é assim não. Deus é um ser que eu não tenho explicação, e a Bíblia não dá nenhuma margem para me falar qual é o tamanho dele. Eu prefiro falar que Deus é o tamanho da sua fé. Deus é o tamanho da minha fé. Amém, Jesus. Então nós alcançamos mediante a nossa fé. Aleluia. E Jesus, então, ele foi batizado e foi levado ao deserto. Verdade? Levado por quem? Pelo diabo. Só que o diabo chegou atrasado. Jesus tinha acabado de ser batizado e foi levado ao deserto para ser tentado. E lá ele começou a ser tentado mesmo. E o próprio diabo começa a falar, recitar versículos bíblicos para Jesus, para o autor da mesma. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Por quê, irmãos? Ele sabia que Jesus estava com fome. Ele sabia que Jesus tinha jejuado. Aleluia, Deus. Ele sabia que ele estava com fome, sabia que ele estava talvez desfigurado, né? Então ele vem tentar Jesus depois daquele processo que ele passou. Porque Jesus precisava passar por aquele processo para poder encarar aquilo que vinha. Então ele fala, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ou então salta-te daqui, manda que os anjos pedem ordem a seu respeito. Então ele está citando aquilo que ele conhece. Irmãos, por misericórdia, nós acabamos de ler para a gente não se enganar, quer por espírito, quer por palavra, ou quer por qualquer coisa, para não se enganar. Só que ninguém quer se prestar a isso.